Olá pessoal, tudo bem? Chegamos hoje ao nosso sexto chakra, o chakra frontal ou da segunda visão. Ele é o segundo chakra espiritual. Lembra daquela explicação anterior? Nós temos os três primeiros, né? O básico, o sexual e o plexo, que são chamados de chakras telúricos, aqueles que nos aterram, né? Que fazem com que a gente queira estar aqui nessa existência. Depois a gente tem o cardíaco, que faz a ponte entre o material e o espiritual. E aí nós temos o primeiro chakra espiritual, que é o laríngeo, e hoje vamos falar do segundo, que é esse aqui, tá localizado entre as sobrancelhas, nessa altura mais ou menos, chamado de chakra frontal ou da segunda visão. Ele também é conhecido como o olho interior ou como chakra de comando. No sânscrito, o nome dele é Ajna, e que significa justamente centro de controle. E como nós vimos, né, os chakras se conectam com os elementos aqui, então terra, fogo, água e ar. E esse aqui é um chakra espiritual, ele nos conecta com elementos da natureza, ele se conecta com a luz. Bom, e por estar aqui nessa região, ele está totalmente conectado à nossa mente, tudo que é a mente, consciente, subconsciente, inconsciente, ele está governando tudo que é mental. E como nós sabemos, cada chakra está associado a uma glândula endócrina. Esse chakra está associado a uma glândula chamada hipófise ou pituitária, chamada como glândula mestra também no corpo, porque é a glândula que regula todas as outras. Então essa glândula, olha que legal, né? A hipófise ou pituitária, ela é responsável pela organização e o regulamento de todas as outras glândulas no nosso corpo físico. E esse chakra, então, que é o centro de controle energético, é responsável por todos os outros chakras, todos os outros vórtices energéticos no nosso corpo energético. Então, por eletromagnetismo, a energia desse chakra está governando além da hipófise, né? Olha a região onde ele está. Ele governa os olhos, governa essa parte do nariz, governa o lobo frontal e os dois hemisférios cerebrais. Por isso ele cuida de toda essa parte, cuida não, né? Ele governa toda a parte mental, ele é um chakra mental, mas também está associado aos distúrbios e disfunções ou à saúde, né? Dependendo de como ele está, das vistas, da parte respiratória, né, do nariz e, consequentemente, também as questões metabólicas, já que é a hipófise que regula todas as outras glândulas do corpo. Então, quem tem questões, por exemplo, como sinusite, problemas na vista, questões mentais, bipolaridade, até outras questões mais graves mentais, todas elas são governadas, né? Acontecem antes pelo desequilíbrio desse chakra, desse vórtice. Ele está totalmente associado à capacidade de absorver informações, de fazer aprendizados, né? Já que ele está governando esse lobo frontal e esses hemisférios da mente. Por falar de hemisférios da mente, não, do cérebro, por falar em hemisférios, então esse chakra, ele vai funcionar como uma ponte entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Então, quando essa energia está equilibrada, né? Olha como é importante o bom funcionamento desse chakra, essa energia alinhada. Você consegue equilibrar as polaridades internas, você consegue equilibrar a dualidade interna, o feminino e o masculino, o lado mais racional com as suas emoções, né? Nós temos dois hemisférios que têm características diferentes, um tem uma polaridade mais feminina, mais yin, o outro mais yang, mais masculina. Então você consegue harmonizar esse feminino e esse masculino dentro de você. E quando eu tô falando de feminino e masculino, não tô falando só homem e mulher, né? Eu tô falando das energias. Então a razão e a emoção, você consegue, a matéria e o espírito, você consegue harmonizar mais essa polaridade dentro de você. E consequentemente, você se torna então uma pessoa de boas tomadas de decisão, né? Porque pessoas que ficam em cima do muro são aquelas que não têm muita confiança na própria razão e na própria intuição. Quando você harmoniza isso, você fica muito bom para tomar decisões, para ir adiante, você confia naquilo que você projeta. Gente, fazer escolha é uma coisa muito importante. Aliás, o que a gente veio fazer nessa vida foi escolher. Se nós recebemos aqui o livre-arbítrio, é porque a gente veio aqui para fazer as escolhas. Não tem meia escolha, não dá para ficar em cima do muro.
É muito importante, se você tem alguma dificuldade com escolhas, se você não se sente seguro para fazer escolhas, então tem que tratar isso em terapia, tem que fazer bastante meditação para desobstruir, para alinhar a energia desse chakra. Com certeza, pessoas que ficam indecisas, indefinidas, em cima do muro, que não conseguem fazer escolhas, elas estão com essa energia não alinhada, tá? E aí é óbvio, olha como é um efeito dominó, um efeito cascata, né? Se eu tô com essa energia desalinhada, eu não consigo equilibrar, né, o hemisfério do meu cérebro que toma as decisões, que cuida da razão, e o outro, que é o mais emocional, mais intuitivo, que juntos vão fazer com que eu confie na minha intuição, que eu confie na minha decisão. Se isso não acontece, o que vai acontecer? Eu vou calar a minha verdade. Eu tenho medo de expressar a minha escolha. Aí eu vou lá e obstruo esse chakra também, que é o laríngeo, né? Aí, se eu calei a minha verdade, eu vou obstruir o meu cardíaco, porque eu não tô falando o que o meu coração quer. Percebe por que esse é o chakra que comanda tudo? Porque ele está associado à glândula que organiza e equilibra todas as outras e que vão disparar os hormônios, né, em maior ou menor quantidade, te trazendo saúde plena, equilíbrio e potência ou disfunções. Então é muito importante. A chave para esse chakra é você perceber se você tá seguro nas suas escolhas, se você sabe fazer escolhas, tá? Sem medo de errar. Errar é uma consequência, às vezes a gente erra para aprender. Vamos também liberar que a gente não pode errar. Nós crescemos, às vezes, acreditando que a gente tem que acertar tudo. Porque às vezes os pais são tão exigentes, os educadores, que a gente cresce com a crença subconsciente de que se nós não formos perfeitos, se nós não acertamos sempre, nós seremos excluídos ou perderemos o amor e a admiração, o reconhecimento daquelas pessoas. Então, muitos de nós crescemos acreditando que a gente não pode errar. Isso já é um grande problema na sociedade, porque se eu não posso errar, eu não posso fazer, eu não posso experimentar. E a única coisa que a minha alma veio fazer aqui é a experiência, né? Fazer escolhas não significa ter que acertar sempre, mas significa você cada vez afinar mais o seu discernimento, a sua razão e alinhar isso com a sua intuição para que essa sua segunda visão intuitiva possa te guiar, né? Conectando todas as emoções, todas as razões, todos os chakras, para que você cada vez mais faça melhores escolhas. A gente não veio aqui para outra coisa. Por isso foi dado o livre-arbítrio. Senão, não teria livre-arbítrio, você já seria perfeito. O livre-arbítrio é para fazer escolhas, portanto, não fique em cima do muro. Gente, eu sou libriana. Então, quem é libriano sabe, nós somos muito conhecidos por sermos pessoas indecisas. Dizem que os librianos ficam sempre em cima do muro porque são muito diplomáticos, mas com o tempo eu fui buscando esse aprendizado. Eu realmente já fui muito indecisa. Hoje a minha indecisão titubeia entre, por exemplo, tomar um sorvete de morango ou um sorvete de maracujá. Às vezes eu fico indecisa e fico esperando o outro pedir para ver qual que tá mais gostoso. Ainda tenho alguns resquícios de indecisão, mas eu trabalhei bastante. Hoje eu já consigo tomar com muita assertividade as decisões na minha vida, de trabalho, de relacionamentos, de conduta. Então, isso não quer dizer que eu não erre, mas eu faço escolhas, eu não fico mais em cima do muro, eu expresso a verdade do meu coração. Lembra quando eu falei que quando eu comecei a me expressar, eu curei a minha tireoide sem precisar mais de remédios? É a mesma coisa. Quando eu comecei a desenvolver essa intuição, eu comecei a fazer escolhas, e escolhas cada vez mais assertivas e melhores para mim. Então, esse chakra, né, ele está associado, quais são os princípios básicos dele? Ele está associado a um sentido psíquico muito conhecido, que todos nós temos, que é a clarividência, né? É um sentido que traz a intuição, a capacidade de enxergar além desses olhos, o sentido da imaginação.